paz do seu Jesus. Evangelho de Mateus capítulo 7, versículo 15. A epígrafe diz: os falsos profetas, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos e devoradores. Quem são os falsos profetas? É fácil detectar. Cuidado, irmãos, igreja do Senhor, crente, você mesmo que lê a palavra de Deus. Quem são os falsos profetas? Se tem um falso, é porque tem o quê? O verdadeiro. Se tem o verdadeiro, tem um falso. Porque Jesus, ele sempre trabalhou com os elementos da natureza, como o sal, como a chuva, como o vento, como um vinho. Inclusive ele transformou água em vinho, milagre, bênção do próprio Jesus. E aí, esses falsos, quando se diz falsos, não está falando diretamente a pastores, a missionários, pregadores itinerantes. Está falando falsos profetas. Se tem o verdadeiro, existe o falso. Eles pegam esses elementos da natureza para fazer uma lavagem cerebral na mente das pessoas mais humildes nas igrejas, para que as pessoas contribuam com o que pode ou tudo quanto tem para ser abençoado por Deus. Quando Jesus foi morrer na cruz, eles prometem tantas coisas que se você contribuir, você vai ter um carro, vai ter um iate, vai ter uma casa. Olha, veja bem, quando Jesus morreu na cruz, ele não disse: eu vou morrer, mas você vai ter um iate, você vai ter uma casa imobiliada, você vai ter carro do ano, vai ter o melhor carro do mundo que você quiser, você vai viver bem, você vai ser milionário, você vai ser rico. Não, Senhor. Jesus morreu na cruz para a remissão, para perdoar os nossos pecados. Não prometeu nada disso. Não prometeu que o homem ia ficar rico. Mas também não prometeu que o homem ia ficar pobre. Não prometeu que o homem ia ter uma casa toda imobiliada, uma casa na praia, ou um iate. Não, Senhor. Jesus morreu na cruz em prol dos nossos pecados, para redimir e perdoar os nossos pecados. O restante é consequência. A Bíblia diz: buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O cristão não vive por visão, mas vive por fé. O cristão não vive por aí procurando bênçãos. Não, Senhor. A bênção quem dá é Deus. Não precisa ficar procurando. Então, esses falsos profetas, como detectar? Não precisa nem você ser um psicólogo. Eles vendem caneta, vendem flores, vendem, enfim, várias coisas. Ou você vai levar isso para a sua casa, ou vai fazer dessa forma e você vai ser abençoado. Falsos profetas. Veja se acontece. Acontece? Acontece, né? Mas você sabe se acontece? Tem prova disso? Aconteceu? Pois bem, cuidado dos falsos profetas. Jesus está voltando. A palavra de Deus diz: se alguém disser o Cristo está ali, não acrediteis. Deus está abençoando naquela igreja, naquela religião. Não, Senhor. Fique na vocação em que você foi chamada. E quando o pastor falar sobre isso, o pastor da sua igreja falar sobre isso, pastor verdadeiro, porque tem pastores falsos e pastores verdadeiros. Quando o pastor verdadeiro falar sobre os falsos profetas, não se zangue, porque ele, vou dizer assim, é ele que nos conduz aos ensinamentos para a gente chegar até os céus. Cuidado com os falsos religiosos, falsos profetas, falsos pastores, falsos missionários, falsos pregadores itinerantes. Cuidado! O que eles querem, a maioria das vezes, é te elogiar e encher os bolsos de milhões e de milhões de dólares e reais. Eles querem, primeiro, elogiam você e depois tiram de você. Aí faz aquela lavagem cerebral na sua mente e te engana. Esse é o falso profeta. Tá bom? Deus abençoe. Desperta, cristãos. Desperta o crente. Cuidado com os falsos profetas. Ouça a voz de Deus ouça a palavra de Deus através do seu pastor. Através do seu pastor que leciona, que te ensina, que te doutrina. Cuidado. E os falsos profetas estão por aí, viu? Enganando a muitos. Cuidado. Se Jesus falou, é porque tem os falsos profetas. São lobos devoradores.
do seu bolso, do seu salário, do seu dinheiro, daquilo que você tem. Venda tudo quando você tem, como fez aquele rico que Jesus mandou, e você vai ter dobro. Não, Senhor, não caia nessa, em nome de Jesus. Cuidado, eles são lobos e devoradores. Saia desse nome de Jesus. A voz é minha, mas a palavra é de Deus.